Salve, salve! Bem-vindo a mais uma aula do tutorial de redes neurais. Lembrando aqui que essa aula está aqui, ó, em aprendizado, Big Data IA, aprendizado de máquina, aqui, ó, Python, TensorFlow, Keras, redes neurais. A gente vai continuar vendo RAG, né, que a gente viu a parte teórica. A gente vai continuar a ver a parte teórica. A gente vai olhar um notebook que eu achei bem interessante, esclarecedor. Eu aprendi muito, foi até com uma aula que eu coloquei aqui, ó, o link com esse vídeo aqui, dessa aula, esse vídeo aqui, e o notebook é esse aqui que ela colocou aqui na descrição do vídeo. E aqui no post eu deixei o link para o vídeo, para o canal e para o Google Colab lá, que está na descrição do vídeo. Então a gente vai só dar uma relembrada no que vem a ser RAG. A ideia do RAG é você conseguir ampliar a janela de contexto dos LLMs. Então os LLMs têm aquele conhecimento geral, digamos assim, que ele adquiriu durante o treinamento. E existe uma limitação de palavras. Você não consegue colocar, por exemplo, um livro inteiro lá no ChatGPT ou qualquer outro LLM. Ele não consegue digerir todas as palavras, são muitas palavras, então ultrapassa o que ele é capaz de digerir e gerar uma resposta. Então, a ideia é, vamos dizer que você tem uma empresa, como eu já falei na aula passada, acho que eu estou até me repetindo, mas vamos lá. Você tem uma empresa e você tem vários documentos e você gostaria de extrair informações, né, rápidas, relevantes, né, direto ao ponto dos documentos daquela empresa, integrar os documentos, fazer perguntas a esses documentos. Então o RAG ele vem para isso. Você não conseguiria pegar todos esses documentos e carregar lá no ChatGPT, né, porque excederia essa janela aí de contexto. Então o RAG, a ideia é pegar a sua base de conhecimentos, né, vamos dizer aí, a base de conhecimento de uma empresa, né, todos os documentos que ela tem lá digitalizados, e transformar isso, né, pegar esses documentos, particionar ele em pedaços menores, né, que caibam dentro dessa janela de contexto, né, fazer um processamento em cima, né, que é transformar todos esses dados textuais em vetores de embeddings, que são vetores numéricos, e através desses números ele sabe as relações semânticas entre as palavras, nos parágrafos ou nos vários parágrafos, numa página, enfim. Então essa ilustração mostra que seriam os documentos, né, que estão numa pasta A, os documentos aqui numa pasta B de uma empresa, os vários documentos, e aí eles são carregados em objeto documento. É isso que está sendo feito aqui. Nessa linha, a gente está carregando tudo aqui em Documents. No caso desse notebook, acho que são 2 livros, apesar de só ser usado um. Então, ó, os objetos documentos são passados para análise nos nós. Os nós são unidades de processamento dentro da rede neural que trabalham para converter os dados de entrada, nesse caso, os chunks de documentos, em representações vetoriais conhecidas como embeddings. E aqui, ó, você vê que ele faz 2 divisões, 2 formas de dividir esses documentos. Existem várias formas, né? A gente vai ver mais aqui embaixo. Aqui, ó. Essa aqui é a padrão, a simples, né? A forma mais simples, que é essa daqui, ó. Cadê? Peraí, aqui. E a gente está fazendo nessa parte aqui, ó, Sentence Node Parser. Essa daqui, Sentence Window Retrieval. A gente vai ver, né? Então ele pega, além desse registro aqui, ele pega mais 2 pedaços próximos, anteriores e posteriores, para pegar o contexto, né? E aqui, no caso do modelo simples, pode ocorrer de chunks, né, pedaços de documentos se sobreporem também para pegar contexto, né? Porque
uma palavra que está nesse embedding aqui, ela se relaciona com palavras que estão no embedding anterior, né, nesse chunk anterior. Então acaba que uma sobreposição nesse tipo de modelo pode ocorrer até para a questão do contexto mesmo, né? Mas enfim, é isso aqui, né, que está sendo feito, na verdade. São duas formas aqui de pegar esses documentos já depois de carregados aqui no objeto documento, né? Ele faz esse parse, né, que é uma análise desses documentos e divide, né, de uma forma padrão, simples, que é o vanilla, esse daqui, no base node parser, e faz uma outra forma de dividir que ele está atribuindo ao sentence node parser, que é essa forma daqui que eu mostrei aqui embaixo, que a gente vai ler mais na frente para entender melhor, tá? Então é isso que está sendo feito aqui. Ó, análise realizada pelos nós. Aqui cria os vetores de índices, isto é, os embeddings, né? Então dessa saída daqui, né, depois dos documentos terem sido parseados, né, analisados pelos nós, agora a gente vai criar os embeddings para essas duas linhas aqui. Tem mais linhas intermediárias, vocês vão ver no notebook, mas aí são prints, enfim, são outras coisas que não é relevante para aqui. Então, ó, os embeddings serão a lista de 1536 dígitos, que é o limite, né? Ó. No caso da OpenAI, o tamanho do embedding é 1536, mas esse número depende de cada modelo. Janela de contexto. Por que não passamos toda a base de conhecimento de uma só vez? Eu refresh aqui, vou corrigir aqui. Então, por que não passamos, né, toda a base de conhecimento de uma só vez? Por causa da limitação da janela de contexto. Tokens. Tanto o GPT-4 como o Gemini, a janela de contexto é de 32.000 tokens. O GPT-4 Turbo é de 128.000 tokens. A cobrança dos serviços é por token. Vou trocar aqui, acho que fica melhor. Cobrança dos serviços é por token. Tokens não são necessariamente palavras individuais, nem caracteres específicos. Eles podem ser ambos ou algo intermediário, dependendo do contexto. No processamento de linguagem natural, NLP, um token é uma unidade de texto que foi segmentada para ser analisada. Processamento de linguagem natural, NLP. O processamento de linguagem natural lida com a interação entre computadores e humanos através da linguagem. Aqui estão os processos básicos de NLP que ajudam os computadores a entender nossa linguagem. Isso aqui é só um adendo, tá? Para a gente entender o que é token, né? Porque a gente fala de token e tende a associar a palavras. E é importante entender o contexto de NLP para lidar com o que a gente está fazendo, que é processamento textual feito por máquina, né? Por computador. Então, tokenização é como dividir um bolo em pedaços. Cada palavra ou pontuação em uma frase é um pedaço que o computador analisa separadamente. Stemming. Imagine ter várias formas da palavra andar, como andando, andou, andará. O processo de stemming corta as partes variáveis, deixando apenas a base, como, né, no caso de andar, AND. Nem sempre essa base é uma palavra real, mas é suficiente para o computador entender a ação principal. Lemmatization. Esse é um pouco mais sofisticado. Em vez de apenas cortar, o Lemmatization transforma palavras em suas formas de dicionário. Sou, é, são, todos viram ser. É como se o computador usasse um dicionário para entender que diferentes palavras podem significar a mesma coisa. Remoção de stop words. Algumas palavras são como tempero demais na comida. Podem sobrecarregar o computador com informação desnecessária. Palavras como e, ou, mais são removidas para que o computador se concentre no que é mais importante. Pós-tagging.
Aqui cada palavra recebe um rótulo como verbo, substantivo ou adjetivo. É como identificar se algo é um objeto, uma ação ou uma descrição. Named Entity Recognition. O computador aprende a identificar nome de pessoas, lugares ou empresas. É como apresentar os convidados em uma festa dizendo quem é quem. Análise de sentimentos. É a habilidade do computador de detectar se você está feliz, triste ou irritado com base no que você escreve. Então esses são os processos básicos, né, do NLP. Foi só um adendo, né? Então, para vocês verem que, por exemplo, AND aqui no caso do andar, isso aqui é um token, AND. Então não é uma palavra, nem é um caractere especial, nem nada. Então pode ser uma palavra, um token, pode ser uma letra, pode ser um caractere, ou pode ser algo que não seja uma palavra completa, né? Então vamos ver agora aquilo que eu já falei anteriormente, que é a forma como os documentos, no caso do RAG, eles são particionados, né, para que você consiga manter o contexto, né, manter para que as palavras nos vetores de embedding consigam armazenar as relações semânticas, né, que é o contexto no final das contas, né? Cada palavra ela significa alguma coisa no contexto da frase, né? Ou sei lá, do parágrafo inteiro, ou sei lá, de uma página inteira, né? Então vamos lá. Modelo simples ou Vanilla Model. Em um modelo simples de RAG, podemos dividir os documentos em pedaços, como mostrado na figura acima, não, abaixo, né? Tem que mudar aqui. Figura abaixo. Podemos dividir os documentos em pedaços, como mostrados na figura abaixo, né? Embeddings, ou seja, vetores de índices, né? Nesse caso a gente pode se deparar com sobreposição de documentos, como eu falei, né? Um chunk pega um pedaço do chunk anterior ou do posterior, né? Ó, contexto. A interseção entre chunks pode ser utilizada para manter o contexto que poderia ser perdido se um documento fosse estritamente dividido em partes sem sobreposição. Isso é particularmente importante em textos onde a compreensão do contexto é crucial para interpretar corretamente a informação. Definição do tamanho dos chunks. Decidir sobre o tamanho dos chunks é uma parte crucial do design de um sistema RAG. Chunks muito grandes podem ser problemáticos para processar, enquanto chunks muito pequenos podem não conter informação contextual suficiente. Grau de interseção. O grau de interseção entre os chunks aqui, ó, essa parte que fica compartilhada, né, entre os dois chunks. O grau de interseção entre os chunks precisa ser definido. Uma interseção maior pode ajudar a preservar o contexto, mas também pode levar a redundâncias. Por outro lado, uma interseção menor pode reduzir a redundância, mas aumenta o risco de perder informações contextuais importantes. Recuperação de janela de frase. Sentence Window Retrieval. Então, nesse caso aqui, além da sentença mais importante que ele encontrou relacionada ao que foi questionado, né, ele também pega duas sentenças, nesse caso aí, né, a gente configura isso, duas sentenças antes, em azul, e duas sentenças depois, né, nesse caso aqui em específico. No caso lá do código, acho que foi 3, né? Windows Size 3. Então vamos ler aqui, ó. Pense como se estivesse fazendo uma pesquisa semântica em um nível mais granular comparando sentenças. Mas, assim que encontrar uma ocorrência, em vez de retornar apenas aquela sentença, você definirá uma janela ao redor dela. Você pode dizer X números de tokens antes e depois. Com isso, ganha-se mais precisão na hora de gerar os embeddings na pesquisa semântica, capturando o contexto no entorno da sentença. Sentence Window Retrieval é uma técnica usada em processamento de linguagem natural e sistemas de recuperação de informações. A ideia por trás dessa técnica é simples e eficaz.
foco na sentença. Em vez de considerar um documento inteiro ou grandes blocos de texto, a técnica se concentra em sentenças individuais ou em pequenas janelas de sentenças. Janela de busca. Uma janela é definida em torno de cada sentença. Isso significa que, além da sentença principal, algumas sentenças antes e ou depois dela também são consideradas. Por exemplo, se a janela for definida como 1, para cada sentença, a sentença anterior e a próxima também são incluídas na análise. Recuperação de informação. Quando uma consulta de pesquisa é feita, o sistema busca nas janelas de sentença em vez de em documentos inteiros. Isso permite encontrar as informações mais relevantes e contextuais, mesmo que essas informações estejam espalhadas por diferentes partes do documento. Eficiência e precisão. Essa abordagem pode ser mais eficiente do que processar documentos inteiros e, frequentemente, leva a resultados mais precisos, pois a informação relevante é geralmente concentrada em torno de sentenças específicas dentro de um contexto maior. Sentence Window Retrieval é particularmente útil em grandes conjuntos de dados ou documentos, onde a informação precisa ser encontrada rapidamente de forma precisa, sem a necessidade de processar e analisar grandes volumes de texto. Recuperação hierárquica automática com integração. Hierarchical Auto-Merge Retrieval. Você tem um documento pai, dentro dele você pode ter capítulos e dentro desses capítulos você tem pedaços desses capítulos, chunks. Se você tiver 2 chunks dentro de um parágrafo que acertou, ou seja, que acertou nesse sentido são parágrafos que têm relevância para o que foi perguntado, né, sobre o documento lá que está sendo consultado ou os documentos que estão sendo consultados. Então, você pode querer retornar o parágrafo inteiro ao invés de devolver só os 2 pedaços assinalados em vermelho aqui na ilustração. Ao invés de devolver só o que foi relevante, que ele encontrou como relevante, ele devolve o parágrafo inteiro. Isso implica que toda a seção do documento é relevante. Isso acaba nos dando uma estrutura em árvore, onde você tem no nível superior o pai e depois o próximo nível da árvore, né? E finalmente os nós folha. Eu vou depois escrever melhor isso aqui que não ficou legal essa frase. Se houver mais que um determinado número de nós folhas que são atingidos, então você subirá um nível na árvore para retornar o pai inteiro desses nós. Dependendo do tamanho da sua base de conhecimento, a criação desse índice vetorial pode levar algum tempo, pois você precisa transformar cada pedaço de texto em um embedding. Por isso, precisamos de um armazenamento persistente para índices, ou seja, os embeddings, para que não precise ser recriado toda vez. Armazenamento dos embeddings. No código, vamos salvar esses documentos em arquivos JSON. Pasta A, repositório de vetores, pasta B, né, repositório de vetores. Aqui tem os metadados, né, de cada coisa dessa. Usar o índice Llama nos ajudará a salvar esses JSON em vários documentos diferentes. Veremos isso no código mais à frente. Há 2 tipos de documentos particularmente úteis, o DocStore e o VectorStore. Aqui, o DocStore e o VectorStore. No DocStore temos um ID para cada nó, dentro dele um dicionário contendo um monte de metadados, o texto real que foi convertido para embeddings, assim como a janela, que é um contexto maior em torno do texto que foi incorporado, né, que foi embedado, isto é, transformado em vetores numéricos, ou seja, em embeddings. Esses embeddings são retornados ao LLM. Temos também alguns metadados e algumas informações de documentos de referência. Cada um dos documentos tem um ID e dentro de cada um desses documentos tem uma lista completa de nós pertencentes a esse documento, assim como metadados simples como file name, aqui ó. Enfim, muito detalhe, né? VectorStore. Ele contém todos os embeddings. Há um campo embeddings dicts. Então é um dicionário de IDs dos nós, com seus embeddings correspondentes. Quando você executar a pesquisa semântica, você examinará esses embeddings para encontrar o mais semelhante, e então você poderá
procurar o ID do nó e, a partir desse outro documento, recuperar a janela que precisa ser passada de volta ao LLM. Depois de armazenar de forma persistente, toda vez que quiser usar, você pode simplesmente recuperar e trazê-lo de volta para uma ferramenta de mecanismo de consulta. Você pode projetar suas ferramentas de consulta, empacotando as bases de conhecimento em diferentes ferramentas e assim, quando você ativar seu mecanismo de consulta, você pode escolher e combinar essas diferentes ferramentas de mecanismo de consulta, dependendo do acesso que deseja dar ao usuário. Quando o usuário chega com uma pergunta usando o mesmo modelo de embeddings, a pergunta é transformada em embeddings. Então ele faz o mesmo processo que ele fez, né, com os chunks, né, dos documentos, transformar em embeddings, ele faz com a pergunta também que o usuário digitou. Em seguida, pela similaridade de cosseno nos índices, teremos um monte de resultados que trazem de volta os embeddings armazenados no banco de embeddings que tem as correspondências mais próximas da pergunta como parte de sua estratégia de recuperação. Você pode decidir por uma pesquisa gananciosa ou gulosa, então basta pegar a primeira, que é a correspondência mais próxima. Ou você pode querer passar para o LLM os top K principais acertos, que podem ser K3 ou K igual a 5, por exemplo. Aqui a gente usou um K3 aqui, nesse caso aqui, né? Então aqui nesse caso ele pegou esses 3 registros aqui, ó, com vários vetores de embedding, né? Cada um desse aqui representando um pedaço de um documento, e passou esses trechos de embedding, esses documentos, mais a pergunta também já embedada, né, para o LLM, e aí o LLM, com base nisso, vai dar a resposta final, né? Então é apenas uma troca entre os tokens que você está usando e a quantidade de informações que o LLM tem acesso a. Então, resumindo a figura acima, são recuperados os top K elementos, nesse caso K igual a 3, e passados juntos com a pergunta já incorporada, né, já embedada. Essa pergunta aqui ela já foi transformada no vetor de embedding, ou seja, em embeddings, de volta para o LLM, que gerará a resposta final para o usuário. Então, no exemplo prático aqui, que é o notebook daquele vídeo, né, que eu falei, ela usa 2 livros bem grandes, uma história do chá e outra história da China, disponível aqui nesse site. E para testar, ela usou essa pergunta aqui, essa question aqui, falando que alguma coisa aconteceu nos Estados Unidos 10 anos depois dos primeiros navios americanos chegarem à China, que poderia ter ocasionado o chá, né, a bebida, né, o chá ficar mais caro, né? O que aconteceu naquele ano, nesse ano, né, para que o chá passasse a ficar mais caro? E de acordo com o que ela diz, né, e de fato eu fiz a pesquisa no livro, baixei em TXT e fiz a pesquisa, né, para responder a essa pergunta, ele precisa de um trecho de informação que está no início do livro e um outro trecho que está no final do livro, né? Então ele fala aqui, ó, tente quebrar a resposta em passos, né? Tente dividir as respostas em etapas. Ó, fizemos isso porque o modelo precisa de 2 pedaços de informações, né? Aqui depois eu corrijo, para responder a pergunta. Uma está no início do livro e outra no final. Queremos testar com isso se o modelo consegue recuperar informações das áreas relevantes do livro para realmente nos dar uma resposta precisa. Nessa frase, 10 years after the first American ship sailed for China, ele precisa primeiro descobrir quando os primeiros navios americanos chegaram para depois calcular 10 anos depois. Em seguida, terá que descobrir o que aconteceu naquele ano que poderia ter causado o aumento dos preços do chá. Então, pesquise no livro, aí você mesmo pode baixar o livro e pesquisar essa frase, você vai ver que isso está no início do livro, né? Está mais para o início do livro.
Depois pesquisa 1784, que aí você vai ver que ele vai estar lá já no final do livro, né? Ó, observe o parágrafo, veja que a resposta correta seria os impostos do chá cobrados na época. Essa seria a resposta correta. Mas ele precisa desse pedaço que está lá em cima, né? E esse pedaço que está lá embaixo. E vamos então para o notebook. O notebook é esse aqui, tem os imports, tem coisa aqui que ele nem usa, né? Que é esse PyPDF aqui, por exemplo. Aqui você vai precisar, se você quiser rodar. Eu tentei rodar aqui com minha chave da OpenAI, né? Minha chave de API, mas excede a quantidade de tokens do plano gratuito, né? Para que você possa testar. E aí eu não consegui rodar. Eu tentei colocar aqui a minha chave, mas não deu certo. Mas o importante aqui é a gente observar o código, né? Então aqui ele está só colocando a chave de API nessa variável, né? Aqui ele está completando esses passos aqui usando esse OpenAI que ele instalou aqui, ó. Pip install OpenAI, importou aqui, ó. E a gente carregou essa chave aqui, né? Tem grandes mistérios. Aqui está baixando o livro do Gutenberg, desse site aqui, né? Com esses comandos aqui, está baixando 2 livros, mas na verdade ela só usou aqui o China History. Depois aqui carregou os dados aqui nessa variável Documents, deu um print aqui, se vocês verem, né, que ele cria um ID para cada documento, ainda não foi embedado, ó, embedding, como ele tá, ele tem esses metadados. E aqui sim a gente está utilizando, ó, o GPT 3.5 Turbo. Isso aqui é um parâmetro que você define para saber se você quer que o modelo seja mais criativo e menos preciso, ou o contrário, né? Então aqui a gente está fazendo aquela divisão que eu falei, né? Em Windows aqui, pegando 3 antes e 3 depois, né, da sentença principal, e aqui o Vanilla, né, o modelo simples. Aqui a gente está fazendo a análise, né, pelo parser desses documentos, né, splitados, que já foi dividido aqui, né, e separando aqui em nodes, que é o referente ao sentence node e o base nodes, e aqui ele está dando esse print aqui, vai ficar dessa forma aqui, ó. Aqui é só para mostrar aqui os metadados, tem, ó, relacionamento, enfim, muitos detalhes. Aqui tem o texto em si. Aqui ele está definindo o contexto. Aqui está indexando. Aqui que ele está fazendo esse processo, né, do embedding. Aqui é salvando o modelo ele vai salvar nesse diretório, ele vai criar o sentence index e o base index e vai salvar. Aqui, se você quiser fazer o download desses índices zipados aqui na sua máquina local. Aqui é quando você, depois, uma vez salvo, ele vai salvar aqui, vai criar essas pastas de salvar aqui dentro, né, nesse passo anterior aqui. E aqui você pode já pegar direto ele, ao invés de gerar todos os índices, embeds e tudo mais. Como você já salvou aqui no mecanismo de persistência, você só recupera ele aqui, ó, com essa linha, com essa daqui. Aqui é aquele lance que eu falei, ó, top K5, né? Ele é o mecanismo de consulta, né, para o sentence e para o vanilla, né, para o base. E a similaridade ele está colocando, ele está pegando
top K5 mais próximos, né? Aqui é a question, aquela pergunta que eu falei, né? Alguma coisa aconteceu 10 anos depois dos primeiros navios americanos chegarem à China, que aumentou o preço do chá. Separe a resposta em passos. E aqui ele gerou a resposta com o base, response, e aqui com sentence, response. Você vê que aqui, ó, ele diz que a informação, ó, we need to look at information provided in the context. Ele não achou essa informação no contexto para dar informação precisa, né? E aqui não, aqui no sentence response funcionou melhor, que aqui ele diz que foi o imposto, né? Deixa eu colocar aqui essa resposta aqui. Dez anos após os primeiros navios americanos serem partidos para a China, os Estados Unidos aumentaram as taxas do imposto sobre o chá, o que poderia ter tornado mais caro a compra de chá. Então essa é a resposta mais plausível, e só o sentence response, daquela forma que ele particionou os dados, né, os documentos, funcionou melhor do que o modelo Vanilla, né? Então vamos lá em cima aqui, peraí, já passei. Aqui nessa parte, ó. Aqui que foi o particionamento, aquele Windows Retrieval. Cadê? Vamos lá em cima. Esse cara daqui. Recuperação de janela de frase. Sentence Window Retrieval. Ele funcionou melhor do que esse modelo Vanilla, que é o base. Sentence Window Retrieval, ele funcionou melhor do que o Vanilla, do que o base. Eu fico por aqui, por essa aula é só. Se tiverem curtido, divulguem nas redes sociais de vocês o Código Fluente, sugiram tutoriais, façam doações para ajudar na continuidade aqui dos tutoriais gratuitos aqui do Código Fluente. Aqui embaixo também tem um link para doações. E é isso, valeu, obrigado e a gente se vê na próxima. Tchau!